Olá, pessoal. Mais um Coruja Podcast no ar. Comigo, Flávio Ferreira. Hoje com 2 entrevistados. Antes de passar para eles, eu preciso falar da nossa camisa, a campanha da camisa da Seleção Brasileira, a camisa oficial, tá? Que nós estamos aí com a campanha dos 1.000 inscritos, tá? Se você não é inscrito, se inscreve, que automaticamente você vai estar concorrendo a essa camisa oficial dada pelo jogador Jair Marinho Júnior, tá? Filho do jogador Jair Marinho, que jogou na seleção. Além da camisa, né, o Elvio Costa doou pra gente 10 bolsa de estudo, tá? Na faculdade Faces, uma de 100% e mais 9 de 40%. Então você que não é inscrito, se inscreve para poder participar desse sorteio, tá ok? E agora vamos para o nosso momento merchan. Vi-Unhas, serviço especializado em gel na tip com alongamento, banho de gel para o fortalecimento das unhas, esmaltação, cutilagem e manutenção. Tudo com atendimento em sua residência para sua maior comodidade. Não perca a oportunidade de cuidar das suas unhas. Agende seu atendimento no Instagram, @vitoriaalves_news. Salão de Festas LM Eventos, espaço especializado em festas e eventos corporativos, reuniões de empresa, festas infantis, 15 anos, casamentos. LM Eventos é o lugar ideal para as suas festas e eventos. Mais detalhes, veja no @LM Eventos. Se você precisa mudar o visual, eu tenho um Point. Point da Beleza é o lugar certo para você que quer mudar e dar um up no visual. Corte, coloração, escova, maquiagem, sobrancelhas, unhas e muito mais para você ficar ainda mais bela. Entre em contato e agende um horário e venha para o melhor Point, o Point da Beleza. Instagram, Point da Beleza. Brincar e moda infantil. Tudo em roupas para seus filhos de 2 a 14 anos. Vários modelos nas mais diversas estampas e marcas. Roupas de qualidade e bom preço que você pode receber direto na sua casa. Mais informações, entre lá no @EuSouBrincare no Instagram. E tem uma promoção usando o cupom CORUJA10. Você ganha 10% nas compras acima de R$ 100. Cupom CORUJA10. É isso aí, momento merchan foi e agora sim, vamos falar com eles, nosso convidado. Nosso convidado que já é de casa, tá? Já é pela 3ª vez, tá aqui. Que eu tô pedindo música no já Fantástico. Tá pedindo, não, Fantástico? Fantástico. Fantástico não, pede outro lugar. Fantástico, não esquece o negócio. Pedindo música. Wagner Coelho, prazer estar com você aqui de novo. As portas sempre estão abertas a hora que você quiser. E nosso Ubirajara Chagas também está aqui. Todo mundo já te conhece, né? Daqui a pouco a gente... Agora eu vou pedir o Ubirajara. Se apresenta aí pro pessoal. Bem, sou Ubirajara Favila, né? Uns anos aí lidando sempre na questão da área de criminalidade, combate ao crime organizado, capacitações, treinamentos, antiterrorismo. E nesses anos todos, praticamente podemos dizer que acabei virando praticamente um arquivo vivo, né? Que principais coisas que aconteceram no estado do Rio de Janeiro, somente em 1990 para cá, a gente presenciou muita coisa que aconteceu no estado, né? Que foi dando uma formação, tudo. E principalmente relacionada à segurança pública, principalmente, né? Ou melhor dizendo, insegurança pública, né? Isso. Infelizmente. Que hoje não precisa dizer muita coisa, basta observar como é que está o nosso estado, né? Com o decorrer dessas gestões de secretários, governadores, no estado do Rio de Janeiro, em que pé nós estamos. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que levou você a entrar nessa área? Qual foi o estopim que fez você entrar para querer trabalhar com isso, querer ser um professor disso, querer administrar essa pasta aí de criminalidade? Bem, primeiramente eu não escolhi nada, foi a vida. A vida. Que direcionando para pessoas, lugares, situações. E em época era fazer direito, faculdade, né? Na verdade ia fazer propaganda e marketing, acabei fazendo direito, Santa Úrsula. E aí fui conhecendo as situações, os fatos, ligando as pessoas, os professores, que muitos casos famosos, principalmente do caso do jogo do bicho, o professor, mentor, Luiz Carlos Cafro, né, que até é de Niterói, ele. E um gigante já passar por inquérito e pela denúncia dos banqueiros de bicho, na época, né?
E a partir daí, comecei a fazer a primeira conferência sobre criminalidade. Hoje estaria na 17ª edição. Eu não parei mais. Então, a resposta a vida foi me levando. Então, conhecendo muitas pessoas conhecidas, muitos casos, como até citei anteriormente, a partir de 1990, comecei a me inteirar, conhecer mães, vítimas, principalmente Acari, Vigário Geral, Candelária e por aí vai. Ah, show de bola. E Wagner, você conheceu o Birajara como? Cara, é interessante, você já vem me acompanhando, né, algum tempo aí. Você sabe da a minha vocação, né, para combater corrupção, combater criminalidade também. Na verdade, o Bira foi através do suboficial Castro, saudoso Castro, quando eu fui para a reserva, né, em 2017, e o Castro me convidou para uma desses seminários lá se eu não me engano, foi na Polícia Federal. Aí eu fui para lá, conheci o Birajara, mas não tinha foi aluno, não tinha aquela proximidade toda. E engraçado que quase uns 8 anos depois, eu fui convidado, né? Eu olhando meus e-mails assim, aí eu vi o e-mail dele, aí mandei um e-mail para ele, falei, cara, quando é que vai ter outra conferência, né, para mim poder participar? E ele me respondeu ali, e dali a gente começou a fechar novamente aquela aproximação, né? E a gente vê que o Bira, ele tem uma coisa que chama muita atenção. As pessoas que gostam das coisas corretas, né? Aquele tino para descobrir onde vai acontecer a primeira catástrofe. É mesmo? Né? Tem um exemplo que eu gosto de citar, foi quando ele citou, eu falei aqui sobre o drone, né, que o Comando Vermelho estava usando para combater os milicianos ali, a polícia. Esse cara, 2016 já estava falando nisso. E as pessoas, às vezes, eles pensam, às vezes eu até brinco com ele assim, cara, tu é um Enéas, porque você fala as coisas e as pessoas não querem acreditar. Então, é muito importante o trabalho que ele vem fazendo e a minha proximidade com ele foi justamente por esse envolvimento, né, em combate e a sensibilidade dele em ver lá na frente. E essa parte é interessante, que isso aconteceu em 2016, com a primeira edição do Ciclo de Estudos de Capacitação na Prevenção e Enfrentamento das Ameaças Assimétricas em NBQRE. O nome é longo. Ameaças assimétricas. Sopa de letrinha. Não é? Ameaça assimétrica, você não consegue combater o inimigo por meios tradicionais. NBQR, nuclear, químico, biológico, radiológico e explosivos. É um dos poucos cursos que são realizados 2 vezes por ano. E ali a gente mexe praticamente, está envolvido em ameaças assimétricas, crime organizado, narcotráfico e milícia, entre outras organizações, e terrorismo também. Aí nessa questão do drone, nós fomos o primeiro curso a ministrar o curso teórico e prático. Inclusive foi um hacker que eu até citei aqui já, ele trabalhou conosco. E nisso, o drone, ele é uma ferramenta, que ao mesmo tempo pode se colocar outras ferramentas, granadas, armas, como já está sendo mostrado aí, nós avisamos em 2016. Assim como nós avisamos também em 2016 que haveria uma ameaça biológica, que aconteceu em 2019 com a pandemia, e poucos deram ouvidos. Eu lembro que antes do drone o pessoal usava cafifa para botar material dentro do presídio. Dentro do presídio, jogar droga dentro do presídio. Levava cafifa no morro, daqui a pouco embicava a cafifa lá dentro. Que existe 2 coisas. Hoje é drone, né? Existem 2 situações que a gente bate na tecla há muito tempo. A guerra dos drones e a ameaça cibernética. Vamos falando isso há muito tempo. É o que mais vem acontecendo, principalmente nas guerras. Vide exemplo da Ucrânia, entre outras guerras, que são coisas extremamente perigosas. Uma ameaça biológica, uma ameaça química, radioativa, e a questão do drone, que hoje vem sendo usado muito na guerra da Ucrânia, principalmente. Com drone, você pode acoplar várias coisas ali no drone. Se tornou uma arma essencial e extremamente perigosa. E, infelizmente, os traficantes do estado do Rio de Janeiro e outros estados, que também têm acesso à internet, estão ligados, já estão usando granadas e armas acopladas ao drone. E você vê, cara, não sei se você acompanhou isso aí nos repórteres tempos atrás aí, um dos instrutores dessa galera
que estavam fazendo esses ataques com drones era um militar da Marinha do Brasil. Ah, eu vi. Era um militar da Marinha, cursado em aviônica. Né? Ele foi pego ali na base da ilha ilha não, aquela base ali do... Como é que é? Ilha Governador. Mocanguê não, foi aqui como é que é? Eu sei que ele foi expulso, né? Isso, perto do Mercado de São Pedro ali, aquela área ali. De Niterói. Isso, na base de hidrografia naval. Ele foi pego ali. E a gente vem falando, vem alertando isso há algum tempo também. Né? E você vê que hoje até me causou assim uma parte até achei engraçado, até comentei contigo. Sim. Nós fomos eu fui à LAAD, né? O Bira também teve na LAAD, calhou da gente não nos encontrar ali, foi num dia, eu fui no outro. Mas hoje você vê até drones ali com fuzil. Aí já tinha deputado falando que, né, não, nós estamos já com um projeto, aquilo não foi nem autorizado ainda. Só que a gente vê que está faltando pouco para a gente ver nas favelas do Rio de Janeiro aquele tipo de equipamento funcionando antes das forças de segurança. Com certeza. Não precisamos ir muito longe. Hoje já foi apreendido, chamam erradamente de fuzil, aqui no não fuzil, chama de jamming. O que é um jamming? O jamming ele interfere na frequência, tanto de rádio, GPS. E o jamming, hoje para você tentar o drone baixar, até mais ou menos 14 quilômetros, mais ou menos, em uma distância de 2 quilômetros, 2,5 km, você consegue localizar. E ele baixa e volta para sua origem, a questão do jamming. Isso foi encontrado já com os traficantes, praticamente. O problema que acontece é o seguinte, que a insegurança, a inteligência vem falhando, situações que a gente pode prever à frente, que é aquela história. Hoje o estado do Rio tem um grande problema, tráfico, milícia, os dois. Nós temos 1.740 favelas no estado do Rio de Janeiro. Tem muita gente boa, muita gente honesta, mas que se torna refém dentro das favelas, por causa do tráfico, da milícia ou dos dois. E 1.740 favelas, o que nós temos perto das favelas? Bairros. E o que acontece dali? Confrontos, conflitos. Quanto maior a expansão territorial, maior o lucro. Quais as características do tráfico, da milícia e do terrorismo? O que eles têm em comum? Poder, expansão territorial e lucro acima de tudo. E aí a gente entra no lucro. Hoje já foi época de pensar só em droga. Não, hoje não, jamais. Só em droga. Hoje, eles estão interferindo numa situação extremamente perigosa e grave que muitas autoridades, muitas pessoas não se tocaram e não acordaram. Eles estão invadindo a infraestrutura. O que significa? As pessoas já estão sentindo problema nos seus celulares, energia, trem para, metrô para, gás. Isso gera um lucro monstruoso. Tanto hoje as empresas de telefonia, como por exemplo Ceará, estão invadindo as empresas de telefonia. Cabos estão sendo furtados. Recentemente, há uma semana, foi apreendido um caminhão em flagrante delito com 200 metros de cabos. Eles estão atingindo a infraestrutura. E isso está gerando mais dinheiro que a droga. Na questão da telefonia, hoje atinge 5% do faturamento das empresas. Olha que ponto nós chegamos. Você tem ideia de quanto foi movimentado só pelas milícias no ano nesse período de 12 meses, né? Se eu não me foi na casa de quase 6 bilhões, né? Tráfico e milícia, o crime organizado em si. Sim. Né? Então, você vê, quando a gente fala, pelo seguinte... O tráfico hoje, ou vamos falar do crime organizado, né? O crime organizado, ele tem bala na agulha para comprar aquele equipamento ali, botar em atividade antes das forças de segurança. Quando o Bira às vezes fala, se não se atentaram, eu sou até às vezes meio cabeça quente em relação a isso. Eu acho que, será que não se atentaram ou não querem se atentar para isso? Porque a gente tem visto aí, vamos trazer o exemplo para o lado parlamentar, né? Que a gente sempre fala sobre isso aí. Você está acompanhando, está acompanhando nos últimos dias a urgência da votação da anistia lá em Brasília, né? E eles querem acabar com a ficha limpa também.
Engraçado que eles falam que isso é uma pauta emergencial. Emergencial. Eu concordo, né, que muita gente que está presa ali, alguns estão sendo sentenciados com uma sentença muito rígida, Severa, né? severa em relação ao que acontece. A gente tem visto aí saindo pela porta dos presídios líderes de facção criminosas, libertados pelo próprio ministro do STF. Aí o Bira, como é jurista, a gente vem até falando isso no carro, mas isso aí é fruto do trâmite, né? Da execução penal. Só que a gente vê, cara, pauta emergencial hoje, eu vejo aqui no estado do Rio de Janeiro, é educação. Nós temos crianças fora de escola e ensino sem qualidade, a verdade é essa. Não adianta falar que eu fiz uma escola nova e coloquei merenda ali, mas tem que ter qualidade, qualificação, os professores mal remunerados, saúde pública, pessoas morrendo na fila do SUS, né? E quando a gente fala de saúde e educação, às vezes eu quis falar disso primeiro para chegar a um ponto. Você, para poder ter acesso à educação e à saúde, você tem que ter uma coisa chamada segurança pública. Porque se você não tiver segurança, você não pode transitar. Como é que você vai chegar na escola se você está... o fogo cruzado ali, as crianças passando, para você chegar numa Mas clínica... aquilo que você falou, hoje a insegurança é muito grande. Por quê? Porque os nossos políticos, sim, eles estão trabalhando de forma mas contrária. Eles estão vendo o lado deles primeiro. É isso que eu falo. Hoje, infelizmente, vão chegar nessa parte do salário mínimo, né? Eu gosto muito de tocar nisso, que as pessoas, às vezes, para poder entender. No Brasil, tiraram do salário mínimo educação, lazer, tiraram saúde... Tiraram uma opção de coisa do salário e deram o salário mínimo. A gente falou nisso da vez passada. E o governo está administrando, no caso, esse recurso que seria nosso recurso. Sim. Simplesmente eles executam mal porque eles não usam. Então eu sou a favor que tire esse recurso deles. Use a saúde, use a educação, os filhos, eles, o SUS. Porque senão nunca vai funcionar. Então, você falou mas aí isso. Tem um problema muito sério. Existe um problema muito sério, que aliás já acontece há décadas, que o dinheiro, estou falando de emenda parlamentares, sem transparência, um corporativismo tamanho, eu estou falando na casa de mais de 100 bilhões que foram desviados. Praticamente, que serviria para segurança, para educação. Não, estão sendo desviados há muito tempo. E o que acontece no Congresso? Estão tentando sempre baixar para debaixo do tapete. Uma coisa que um jurista que até assessoreia, ele tinha 60 anos de experiência, sempre falou: lei sozinha não resolve. O que falta no Congresso? Vergonha na cara. Deixar de ser omisso. É um corporativismo tamanho. E o Wagner falou prioridade. Será que violência, criminalidade, direito de ir e vir, direito constitucional não é prioridade? Então é que nós vimos há pouco tempo, carnaval, 200, 300 mil pessoas nos blocos. Quantos movimentos contra a violência, contra a corrupção tinham? Que prioridade é essa? Está sendo prioridade para a pasta que eles querem. Sim. Eles botam na cabeça mas na realidade a prioridade não existe. Nós estamos numa situação gravíssima. Como o Wagner falou aqui, situação sempre de eu prever as coisas, falar as coisas à frente, não está longe do cartel mexicano, já está no Brasil, só não está operacional, totalmente operacional. E existe também um grupo que já está atuando em Rondônia e Roraima, que tem Trem de Aragua, que vem da Venezuela, já está atuando em 7 ou 8 países, ligado ao PCC e também a mesma origem do PCC. O poder vem de dentro dos presídios venezuelanos. São 3 caras, praticamente. E vem fazendo um inferno. Os Estados Unidos, por exemplo, vem tendo um problema sério com o Trem de Aragua. E o lucro, que é característico do crime organizado, do terrorismo, do narcotráfico, atrai 1.740 favelas para você se esconder.
insegurança, estrutura que não tem continuidade, que nos empurram sempre aquele jargão. Temos que oferecer sensação de segurança. Sensação de segurança, para que eu saiba, a sensação vai e passa. Nós queremos ter certeza de segurança. E nos empurram sensação. Como resolver? Já que sabemos tudo isso, né? Tudo que você falou tá aí, que todo mundo sabe. Simples. E por que não resolve? Porque não há interesse e tem muita gente envolvida. Inclusive, nós resolvemos em 2009. Nós resolvemos em 2009. Cansei de falar com deputados, com autoridades, entrou pelo ouvido e saiu para o outro. O que eu estou querendo dizer? Em 2009, ocorreu a Conferência Nacional de Segurança Pública. Ué, uma conferência vai resolver? Só que nesta conferência tinha uma coisa... Esse mesmo governo federal que está, foi que organizou. Foi muito bem organizado, muito bem estruturado. Daí sairia as diretrizes nacionais de segurança pública. O que aconteceu? Nós ficávamos na Secretaria de Segurança 7, 8 meses, com várias instituições, até em vários conflitos, tudo. Era obrigado a fazer uma conferência regional. E o que tinha lá? Polícia junto da sociedade. Foi o mais perto que aconteceu sociedade e polícia. Feita a conferência regional, o que acontecia? Uma eleição para ir para Brasília com direito a voto. E o que aconteceu em Brasília dos eleitos? Eu fui eleito, fiquei em 6º lugar, nossa comitiva era de 105 pessoas, fomos para Brasília e votamos as diretrizes. Muito bem. O que saiu de lá? Qual é a importância da diretriz? A Polícia Penal saiu de lá. O Estatuto da Guarda saiu de lá. Porte de arma saiu de lá. Legislação, direitos humanos, todos os órgãos de segurança foram escutados dos seus problemas. E hoje o que nós vemos? Este mesmo governo contrariando uma coisa que 3.042 pessoas, representantes de todo o Brasil, eu estou falando de policiais, eu estou falando de sociedades com direito a voto, que foram eleitos, representar seus estados. Outra solução que nós ouvimos desde criança. De onde vêm as armas? De onde vêm as drogas? De onde veio o contrabando? De onde vem a pirataria? Fronteiras. E acontece o quê? Deságua nos estados e municípios. Muito bem. Se você sabe de onde vem, começa a cortar. Começa a segurar. Por que você não investe mais no combate das fronteiras? As nossas fronteiras são uma vergonha. Exemplo, Brasil, Venezuela. Entra tráfico, entra terrorista. Por exemplo, a Tríplice Fronteira, o governo americano avisa há mais de 40 anos, grupos terroristas lá, o Hezbollah, por exemplo. Por aí você vê. Sabendo de tudo isso, tendo todas essas informações, atuando no serviço de inteligência, por que se não resolve? Algo está errado. Olha, eu tenho a tese do seguinte, cara. O caos, ele dá lucro. Dá lucro, com certeza. Sim. Não só no Brasil, como no mundo inteiro, o caos está dando lucro. Guerras dão lucro, né? E você vê que nós aqui, o nosso país, é um país que... Vou fazer a pergunta para ti. Você que tem que fazer... o Brasil produz cocaína? Não. Mas nós somos o quê? Nós somos facilitadores. Através dos nossos portos aqui, é que vão para a Europa, vão para a América Central, vai para diversos continentes aí. Isso. Então, é porque nós temos aqui a facilitação. A facilitação, como a gente vem falando, às vezes até no prosa militar ali, a gente fala o seguinte, cara, existe uma conivência com isso. Sim. Tem uma bancada, eu queria descobrir, mas eu tenho certeza que tem representantes de bancadas no Congresso Nacional que facilitam isso. Tem um seriado, não sei se você assistiu, eu até recomendo para todos, né, os brasileiros, apesar da galera falar que negócio de Globoplay, não, esquece isso. Preste atenção na essência dos episódios ali. Um contra Todos, não sei se você assistiu isso aí. Já assisti. Né? Aquilo ali retrata justamente o que eu estou falando aqui. E aquilo ali não é ficção, não. Quando a gente vê aquela a lei é para todos, sobre a Lava Jato, sobre toda... cara, isso tudo, Tropa de Elite, isso foi tirado da realidade.
É a realidade. É a maneira de mostrar o que está acontecendo, porque o poder público não mostra. Não mostra. Eles fazem questão, sim, de tentar usar aquilo ali, o caos, porque o caos dá lucro, o caos dá voto. Verdade. Dá voto. Nós estamos um ano pré-eleitoral, o que vai aparecer de santos, né? Porque vão resolver essa questão, os problemas, vão aparecer diversos aí, mas a gente vê que não funciona desse jeito. Por isso que eu sempre falo nas minhas palestras, explanações, eu canso de repetir, infelizmente vou continuar repetindo. O sistema foi feito para não funcionar. O sistema foi feito para não funcionar. Quantos planos de segurança nós ouvimos? Quantos planos de segurança? Cada hora aparece Quer ver uma coisa interessante? Ninguém mais lembra. Ninguém mais fala. Os grandes eventos. Onde é que está o legado da segurança pública? Foram mais de 100 bilhões gastos. Cadê o legado da segurança? Não, será que foram gastos realmente? Será? Outra coisa, legislação. Fazem questão até de esquecer, sim, mas é para esquecer de propósito. Exatamente. E outra coisa que aconteceu depois, vários movimentos, aumento de violência, tudo. Criou-se a lei de crimes hediondos, crimes mais graves, sem direito à fiança. Resolveu? Aumentou a pena do Código Penal de 30 para 40 anos. Resolveu? O que acontece? O estado do Rio de Janeiro é diferente de tudo. De tudo. Não pela quantidade de favelas que nós temos no estado do Rio, que são fronteiras ali. Nenhum país, nenhum estado brasileiro possui efetivo suficiente de policiais. Nenhum. Só que aquela história, o sistema veio para não funcionar. Nós temos muros, burocracia. Os bandidos não têm. Verdade. E mais eles estão se unindo. Essa questão que vem acontecendo no estado do Rio de Janeiro, principalmente, aguardem. Não estou prevendo, eu estou dando certeza. Vai ter retaliação. Aliás, já está começando a ter. 3 vezes já, 7, 8 ônibus estão sendo sequestrados e colocados, cercando... Como barricada, né? Como barricadas. A retaliação será mais forte. PCC e Comando Vermelho se juntaram novamente. Voltaram às pazes. Agora, deixa eu fazer... Vamos entrar para a área dessa 5ª conferência. Sim. Primeiro, eu queria saber como iniciou. Você falou que já tem, seria a 17ª, né? Se fosse. Outro seminário sobre criminalidade. Isso, mas a conferência em si, como surgiu essa conferência? Por que surgiu? Bem, inicialmente tudo começou com o seminário sobre criminalidade e o sistema penal brasileiro. Que, apesar de a gente falar de criminalidade, ele é muito abrangente, engloba vários tipos de crimes. Crime hediondo, sistema penitenciário, que diga de passagem, já estamos indo para 1 milhão de presos, não que sejam totalmente todos presos em todo o sistema. E aí surgiu a ideia, na época, de fazer uma coisa muito mais específica, direcionada sobre o crime organizado. Vide máfias italianas. Inclusive, o delegado responsável pela prisão de Tommaso Buscetta vai estar presente na conferência. Pô, legal. Que fez a investigação, tudo. Que uma coisa até que no seu programa pouca gente fala, mas a Operação Mãos Limpas, que a gente fala da Itália, começou aqui. É mesmo? Começou aqui. A investigação, o monitoramento do Tommaso Buscetta foi um delegado brasileiro. Que foi o ex-superintendente, vai estar presente, Pedro Bevange, vai estar na conferência. Começou aqui. Depois ele começou a entregar todos os outros mafiosos. A Itália e os Estados Unidos se interessou, foi para a Itália, mas começou no Brasil. Então, essa conferência especificamente, questão da máfia, da Operação de Mãos Limpas, então resolvi criar essa conferência tudo em parceria até com a Polícia Federal, Associação Nacional dos Delegados, Regional Rio, e ela começou a se desenvolver e a abranger outros fatos e outras situações, praticamente organizações criminosas, legislação, todo tipo de situação, e não só os palestrantes serem meros palestrantes, mas darem um recado e ter outras ações como nós estamos tendo esse ano, né? Praticamente a questão do Cristo Redentor, chamar a atenção das autoridades, chamar a atenção da sociedade e a campanha que nós chamamos de Somos Todos contra o Crime Organizado, somar para multiplicar. Que infelizmente, diminuir para dividir, nós já temos demais. Já temos demais. Então a conferência, ela é uma grande reunião, sem levar ninguém no colo, chamar a atenção de todos
E todo ano ela é realizada para dar uma sacudida, principalmente na sociedade. Que nós todos estamos sendo vítimas. Nós todos estamos sendo afetados no nosso direito de ir e vir. Se isso não é grave, eu não sei mais o que é. Agora, a primeira conferência, quando fez a primeira, o que você viu de positivo após a primeira? Bem, a primeira edição, se não me engano, foi na Polícia Federal, a integração entre as forças policiais, as forças e a sociedade. Eu sempre prezo em integrar sociedade e polícias. Sem isso não funciona. Porque, afinal de contas, quem financia? Quem paga todos os três poderes? Nós. Somos os cidadãos. Estamos satisfeitos? Não, não estamos. E nós queremos resultados. Que nós ouvimos todo ano a mesma coisa. Que se repete. Sensação de segurança. Queremos certeza. Verdade. E isso tem que parar. E esse ano o Wagner ele vai ser um dos palestrantes, Sim. né? Qual vai ser o tema que você vai abranger lá? Você Eu vai vou falar sobre milícias, né? As origens, o modus operandi. O Bira gosta de botar isso aí, já mandei ele preparar o rabecão ali, né, cara? De repente vai ter que ter um carro ali para já levar o defunto embora depois. Mas é interessante quando o Birajara fala isso. Você fez uma pergunta interessante. Você falou o que surtiu, como surtiu de efeito, né? Por mais que a gente às vezes não veja aquele objetivo sendo atingido naquele exato momento, mas eu penso da seguinte maneira: a gente tem que fomentar isso. Não adianta desistir. Não atenderam agora, vou deixar isso para lá. Não, a gente tem que continuar tentando fazer com que essa semente ela germine, né, a tal ponto de a gente conseguir atingir o objetivo ali. Tem muita coisa na vida da gente que a gente pensa assim, dá vontade de desistir, né? Você sabe, já te expliquei aqui a minha parte ativista em relação às Forças Armadas, aos praças, né, das Forças Armadas, pensionistas. Eu confesso para você que tem horas que dá vontade de parar por ali. Cara, tô cansado, não tô cuidando da minha saúde, mas eu penso que enquanto tiver uma alma viva ali falando assim, Wagner, não desista, eu não posso parar com aquilo, né? E eu tenho visto isso no Birajara. Cara, para mim é um herói, tá? Porque eu vejo assim, pelo que a gente tem visto, eu vejo esse cara mandando ofício para autoridades, mandando ofício para parlamentares, para deputados estaduais, mas ninguém quer se envolver com isso. Vai ter muita gente nessa quinta conferência de parlamentar, vai ter... O convite foi feito, né, Bia? Alguns já falaram que vão, tem uns que não responderam. Foram enviados vários ofícios. O Ministério Público respondeu, Secretaria Estadual de Polícia Militar também respondeu, já a presidência da Alerj, Câmara de Vereadores, governador, prefeito, que inclusive no mesmo dia arquivou o ofício, eu fiz o acompanhamento, tudo praticamente. Prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, arquivou o ofício, recebeu lá, que tudo é direcionado no nome da pessoa direcionada. Então, por enquanto, nós temos só o Ministério Público, Secretaria de Polícia Militar, só que responderam. Reuniões marcadas, inclusive terceiro, elogios da Polícia Militar, tem respondido bastante essa questão. E a omissão, ela se vê aí claramente para algumas autoridades que aparecem, falam de preocupação com a violência, com a criminalidade, com o crime organizado, mas na prática nós vemos isso. Então, aquela história, as pessoas conhecem meu estilo. Falo nomes, digo, que além disso, eu estou só fazendo um trabalho que a Constituição diz. Nós estamos ali no artigo 144. 140, o cidadão também está imbuído ali. Fiscalizar, acompanhar o trabalho das autoridades. Estou falando a minha parte. Só que nós chegamos num nível de omissão e incompetência tamanho que está significando perda de vidas. Muitas vidas. Que todos nós pagamos uma alta carga tributária. O Brasil é uma das maiores cargas tributárias do mundo. O próprio desvio de verba pública, que Sim. quando tem um hospital que deixa de salvar vidas por falta de medicamento, por falta de leito, Sim. a responsabilidade daquela morte são dessas pessoas que desviam. Inclusive, você falou do hospital. Você sabe qual é o custo
de uma pessoa que é baleada, ou um policial, o custo para o hospital, mais de R$200 mil. Entre medicação, operação, tratamento. E o superfaturamento, né? Mais de R$200 mil. E o Brasil, aqui, mata 3 vezes mais que as guerras. Principalmente policiais. Principalmente. Estamos em abril. Acho que, se não me engano, estamos com 38 a 39 agentes públicos foram baleados e mortos, isso, né? Infelizmente. Baleados deve ter passado disso aí, mas digo mortos. Exatamente. Mas eu queria aproveitar o espaço aqui, Flávio, para solicitar, né, ao governador do estado, ao prefeito Eduardo Paes, o ministro da Justiça, que vocês pudessem prestigiar, né, pelo menos estar ali para escutar o que a sociedade tem para passar para vocês. Porque nós tivemos um ministro da Justiça tempos atrás que foi lá no Complexo da Maré. Ele entrou no Complexo da Maré. Entrou, né? Entrou. Então, quer dizer, eu acho que está na hora da gente inverter esse quadro. Inclusive, o convidamos, verifiquei pessoalmente, na agenda não tinha nada. E não veio. E a resposta foi que tinha outro compromisso, mesmo tendo visto que na agenda dele não tinha nada marcado. Então eu Os primeiros a serem convidados. Eu reitero aqui o convite ao governador Cláudio Castro, prefeito Eduardo Paes, o presidente da Alerj, né? Eu peço também a Câmara de Vereadores, o secretário de Polícia Civil também, secretário de Segurança Pública do Estado do Rio e o ministro da Justiça. Eles podiam, porque isso aí não é uma brincadeira, né? Isso aí é uma maneira de quê? De ouvir a sociedade e ver realmente, mostrar que os senhores estão antenados na questão da segurança pública. Porque, como ele falou no início, a gente está vivendo uma insegurança pública. Eu aproveito, né, para convidar vocês aqui, sentar na cadeira e se pronunciar também, usar o microfone. Aqui é um podcast aberto e vocês têm o direito, têm o dever também de se expressar. Então, fica aqui o microfone à disposição de cada um de vocês que foi citado para vir aqui conversar, bater um papo e dizer a versão de vocês aí, tá ok? Aproveitando esse momento agora, como que a sociedade em si pode ajudar para os jovens de hoje que estão crescendo não se envolver com o crime organizado? Bem, existem algumas maneiras, embora tenha um problema sério que, desde que surgiu esse aparelhinho aqui, ele matou muita coisa boa. Nós somos da época aí, anos 70... alguns dos anos 80. Quem tem mais de... Você é mais novo, pô. Quem tem mais de 40 anos sabe como é que era antigamente. 45. Respeito ao professor. Tem que te pegar, cara. Respeito ao professor dentro das escolas. Todos conversavam, tudo. E as instituições funcionavam. Então, hoje, um jovem, muitas vezes ele fica largado. Então, entrar nas drogas está muito mais fácil. E as drogas hoje estão muito mais potencializadas. Exemplo, K9. O pessoal vira praticamente um zumbi. E outros tipos o crack, por exemplo, entre outros, vem se multiplicando. Tem até favelas que não aceitam certos tipos de drogas. Então, hoje, eu acho que a solução seria, volto para os tempos passados, conversar mais, dar mais atenção aos seus filhos, direcioná-los melhor e acompanhá-los principalmente. Hoje estão muito largados. Muito largados. E menos computador, mais trabalhos, digamos assim, jogos, junto com os pais. E aquela história, a educação, né? Educação vem de casa e a formação vem na escola. Isso. Você juntar isso tudo, deixar mais próximo dos pais. Isso vem sendo largado, vem sendo esquecido. O meu pai, ele tinha uma maneira de falar que eu gostava, que eu aprendi, né? Ele falando que tem fazendas que são plantados árvores. Sim. Que as pessoas que plantou não vai usufruir daquilo. Está sendo plantada para os filhos, para os netos. E hoje, infelizmente, está seguindo esse... Sim. Estão plantando algo, que é a conferência, que já está na 5ª, de repente vai bater ali a 10ª. Na 35ª. E mais seus filhos, os netos, vão usufruir de todo esse aprendizado, todas essas conferências, tudo isso que a gente tem hoje, infelizmente, Flávio,
nós vivemos, já há algum tempo, uma grande crise de valores. Grande crise de valores. Inversão, né? Uma inversão de valores, praticamente. Parece que hoje a vida de uma pessoa não vale nada. Não tem valor. Sem valor, o cidadão serve só para pagar imposto. Em época da eleição, isso quando é dado atenção para ele. E a sociedade também, ela tem sua culpa também. Foi bom você falar de eleição, né? Que a gente vê que Sim. Os pais hoje têm que se preocupar em quem votar, tem que se preocupar como fazer, porque quem vai sofrer as consequências são os filhos, são os netos. Então tem que se preocupar, porque lá atrás, calma rapidinho, lá atrás eles não se preocuparam. Sim. Lá atrás eles não buscaram falar de política, não se preocuparam em falar de nada, e foi deixando essas pessoas com má índole entrar na política, e hoje está esse caos. Sim. Então, se hoje a gente tem que pegar esse tempo perdido e começar a pregar, se organizar para poder votar realmente em pessoas que estão preocupadas. Eu não sei se você viu isso aqui. Só soltar uma coisa rapidinho. Não basta só votar. Votar e fiscalizar. Fiscalizar. Candidato. Quantas pessoas, se você for perguntar, quantas pessoas foram numa audiência pública? 99% nunca foram. E vou falar ao senhor, eu tive aqui um evento que a gente fez, eu não lembro o ano certinho, foi em 2018, 2020, acho que foi 2020, 2018 a 2019. Aqui em São Gonçalo teve um prefeito, José Luiz Nance, foi o pior prefeito da história de São Gonçalo, foi ele. Eu não sou igual o senhor, não guardo o nome. E criamos ali o Fora Nance. Quando a gente criou esse Fora Nance, a ideia surgiu primeiro, foi lá no prefeito mesmo e começar a gritar Fora Nance para ele. E eu falei assim, gente, tá errado. A gente está cobrando as pessoas erradas. A pessoa errada que não é o prefeito. Quem nos representa lá é o vereador. Então levamos aquela turma toda para a Câmara de Vereadores e começamos a pressionar os vereadores. Né? O Fora Nance tem que sair dos vereadores. Né? Infelizmente, ou felizmente, aconteceu algumas coisas boas e algumas coisas ruins. Não conseguimos derrubar o prefeito, né, porque é muito complicado, mas surgiu ali frutos positivos hoje que tem na internet, tem até grupos no WhatsApp, que se iniciou naquele momento. Então, nós temos que cobrar as pessoas certas. Não adianta a gente cobrar pessoas erradas. Então, é essa visão que eu tenho. Então, hoje você está cobrando a segurança pública e nós temos que se preocupar nisso. E hoje eu acho que as pessoas que nós temos que bater de frente são os deputados, senadores, né, vereadores, porque são eles que criam leis, são eles que fazem. Se a gente não conseguir botar pessoas boas lá... Mas eles estão seguros, Flávio. Eles estão seguros, né? A gente tem visto, como a gente falou da vez passada, são carrões blindados, com giroflex, né? Atravessando a faixa do BRT, atropelando pessoas ali com carros de parlamentares, oficiais. Então, eles estão blindados. Então, eles têm que sair dessa bolha. E a sociedade tem que começar a cobrar o quê? Furar essa bolha. A intenção disso aqui é justamente isso, conscientizar a sociedade de que nós precisamos cobrar, como você falou, da pessoa correta, da pessoa certa. Né? Graças a Deus, hoje em Niterói, nós temos um vereador, um jovem lá, é o mais novo vereador de Niterói, é novo porque é o primeiro mandato e idade também. Esse garoto está fazendo um estardalhaço na Câmara de Vereadores, eu tenho acompanhado ali. Ele está botando para quebrar. Acabou, anulou, inclusive, algumas sessões ali que foram feitas na surdina. Então, ele está começando... porque ele prometeu isso ali e eu falei para ele. Falei, olha, eu vou te cobrar. Eu trabalhei, ajudei na campanha dele, falei, mas eu vou te cobrar. E, graças a Deus, eu não tive que cobrar nada dele ainda. Porque eu estou vendo o trabalho dele. Eu tive outro dia na Câmara, ele nem me viu. Fiquei lá quietinho lá atrás e ele discursando ali e foi bacana. Né? A gente está vendo que o trabalho está sendo feito. Então, quando a gente tem visto aí deputados que nos procuram em época de eleição, me ajuda na campanha, eu não sei mais o que, eu vou te ajudar em alguma... A gente tem que parar com isso, a gente tem que passar a cobrar a efetividade desse pessoal. Né? E eu acho que não é só. Eu falo, o ponto principal, o foco principal da quinta conferência é o quê?
combate ao crime, né? Combate a essa insegurança que a gente está vivendo. Porque se você combater a insegurança pública, você vai ter acesso à saúde e à educação, porque você vai poder transitar pela cidade. E comprometendo não só combater, mas também combater também impunidade. Ah, sim. O que nós estamos vendo acontecer? O Weig tocou num ponto aqui interessante. Que moral teria um político falar de segurança, combate ao crime organizado, tendo seguranças e carros blindados financiados pela sociedade? Verdade. Que moral teria? Segunda questão, uma coisa que vem aumentando cada vez mais. A polícia já tem um trabalho desgraçado para realizar. Prende um infrator e verificada a ficha criminal daquele infrator tem 20, 25 registros. Onde está o judiciário e o Ministério Público nisso? Principalmente o Poder Judiciário. Por que ele estava solto? E muitas vezes criminosos de alta periculosidade. Mas isso vem lá de cima, cara. Vem lá de Brasília. Vem lá de cima. Cadê o que eu falo? Os parlamentares têm que parar de ser TikToker, né? Ser Instagram. Sim. E passar a trabalhar. Eles estão ali para fazer o quê? Eles são legisladores. Legisladores, né? estão aí para fazer lei. Mas, infelizmente, é a qualidade. Sim. É a qualidade de legisladores que estão sendo colocados ali. O cara é motorista de Uber, vou representar minha categoria, vai para lá. E não faz nada. A realidade é essa. Né? E outras categorias mais. Você vê que hoje é LGBTQIA+, é trans, é motorista de Uber, milícia. Temos milicianos ali também, sabe disso. Né? E não funciona, cara. Poderia dar um grande exemplo, os maiores exemplos de impunidade que existe em todo o Brasil. Menor infrator. Questão do menor infrator. Aí você entra no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tivemos recentemente os ataques às escolas, né? Aquela onda de ataques já começaram a acontecer novamente. Isso aí, inclusive, você andava em 261 anos. O primeiro ataque foi em 1764 nos Estados Unidos. Por que eu estou falando de grande impunidade? Imaginemos que um grupo de menores ataca uma escola A e outro grupo ataca a escola B. O grupo A mata 5 e o grupo B mata 15. Qual é a diferença? Nenhuma. Por quê? Teve o ataque, morreu. Não. Menores, né? Menores. Aí você vai ver, de repente, uma autoridade falando, homicídio, 18 anos, isso, ameaça, ataque, motivo torpe. Esqueça. Artigo 121 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que, coincidentemente, no Código Penal é homicídio. Ele é apreendido. E qual é a pena máxima? Internação de 3 anos. Se mata 5, 10, 15, é a mesma coisa. Maior sinal de impunidade. Aí eu pergunto, como o Wagner está citando aqui várias vezes os parlamentares, citei alguns também, por que não mudaram isso até hoje? Por que não mudam? Porque o caos dá lucro. Aí você vê, aí você fala, nós tivemos aí o Gabriel Monteiro, que foi preso. Nós tivemos aí que era um vereador, era um policial, virou vereador. Né? E continuou com o youtuber. A né? mídia. E foi preso. Ele estava buscando ali, não só batendo em bandidos, né? Assim, de tráfico, mas batendo em policiais e pessoas corruptas do meio, né? de policiais, né? Você vê que ele estava batendo. Eu acho que faltou maturidade para ele ali, tô sendo sincero. Não, eu não tô falando nem da parte dele, tô falando em relação a ser preso e condenado, e hoje, depois de 2 anos, foi solto e tudo aquilo que foi contra ele caiu. Aí nós vemos o Daniel Silveira, que foi lá, falou um pouquinho e foi preso. O que vocês acham dessa... Eu tô tentando entender, porque... As pessoas ficam com medo, às vezes, de chegar e bater de frente, porque tem um órgão muito grande. Vocês estão tentando entendendo? Estou entendendo. Muito grande que estão derrubando. Você quer ver uma coisa? Eu não sou parlamentar, eu não tenho imunidade parlamentar, né? Isso. Mas eu bato, cara, eu falo. Mas sabe qual é a diferença disso tudo? Eu me orgulho em dizer o seguinte, eu não tenho telhado de vidro. Para me pegar, eles vão ter que fazer alguma coisa que, como é que o pessoal fala? Plantar provas ali, tentar plantar provas. Mas eu tenho a tranquilidade de falar, porque eu sei de onde eu vim
sei para onde eu vou também. Você E tem uma sei, vida ilibada, né? Então, eu procuro andar da maneira correta. A partir do momento que você começa a se envolver com coisas ali que não tem nada a ver com a situação, meu amigo, esquece. Nós sabemos que o sistema político no Brasil é um sistema corrupto, Flávio. Você está dizendo que vai a Brasília. Eu faço questão de ir com você. Se for de carro, eu vou contigo. Eu quero te apresentar alguns corredores ali de Brasília para você ficar parado ali. Você vai ver o que acontece ali no dia a dia. Teve uma vez que eu estava lá resolvendo o problema da minha categoria. O cara veio com a maleta, e deu na mão do assessor do senador. Um senador cristão. O teu negócio lá do Pará chegou aí. E o cara, eu estava de terno, o cara nem se preocupou em saber que era eu. No mínimo pensou que eu estava envolvido em alguma coisa ali também. Mas a gente vê essas coisas acontecendo ali. Naturalmente. Naturalmente. É o esquema da corrupção em Brasília. Tá entendendo? Então, isso tudo é o que ele acabou de falar do ECA aqui. Dia 31 de março, eu mandei para ele a foto de um garoto de 12 anos que foi morto ali, já estava envolvido com o Comando Vermelho. Não conseguiria segurar a arma. O fuzil maior que ele, mas ele já estava com o fuzil a tiracolo e um garoto de boa aparência, né? Não era... o pessoal sempre fala, tem que ser preto e pobre. É a grande maioria. Mas o garoto era lourinho, clarinho, olho claro. E tomou 3 ou 4 tirombaços no peito, ele morreu. Tá a foto aqui, eu te mostrei aqui agora. Então, você vê que a questão toda é essa. É a corrupção. A corrupção, ela joga através do caos. E o caos está dando lucro a esse pessoal. Entendi. Quanto a pergunta sobre os dois, eu tenho a prática de verificar as coisas antes. Do Gabriel Monteiro, eu vi o vídeo mais de 15 vezes, aqueles vídeos. São 5 vídeos. Realmente tinha irregularidade ali. A coisa foi forçada. Tinha uma coisa ali pesada. E outras ações que ele chegou a fazer que ficou estranho. Já o Daniel Silveira, quando policial militar, ele tinha mais de 40 anotações dentro da própria polícia militar. Lá dentro. Qual é o problema? O que eu quero dizer com isso? Hoje as redes sociais, em 1 minuto, te tornam herói e te tornam inimigo. Qual é a grande preocupação? Não é as pessoas que estão aparecendo, assim como os bandidos, os traficantes, os corruptos estão fazendo o papel deles. É verdade. O problema não são eles, são quem deve combatê-los. Aí que está o problema. Não está tendo uma continuidade. Falou em corrupção? Dos 300 presos no processo da Lava Jato, eu trouxe a maioria do pessoal da Lava Jato, numa conferência sobre corrupção, todos estão soltos. Pasmem, já estão podendo ter processos para devolver o dinheiro roubado. E estão soltos. Estão todos soltos, todos os 300. Cuidado que todos os 300. Cuidado que daqui a pouco tu vai entrevistar o Sérgio Cabral aqui, que ele agora Não virou youtuber, pô. Quero você que não, Sérgio Cabral. Exatamente. Então aquela história. Em qual outro país a nossa imagem no exterior está péssima no combate à corrupção? E aliás, a gente falou aqui de crime, falamos de crime organizado, falamos de corrupção. Crime e mor. Como é que se resolve? Tudo, no geral. Combate o crime. A mãe dos crimes. A corrupção. A corrupção é que tira dinheiro de tudo. Começa a combater a corrupção, que aí as coisas começam a melhorar. Verdade. Começam a avançar. No caso, essa conferência, onde vai ser essa conferência? Ela vai ser na Escola Superior de Advocacia, né? Que fica ali na Marechal Câmara, né? Perto ali da OAB, do Ministério Público. Vai ser de 9 às 18 horas, durante 2 dias. E nós vamos contar aí com grandes palestrantes, já falei aqui do Bevanja, a prisão do Tomás Bucheta, representantes da área de segurança, a Vera Araújo, que fez aquela série sobre o jogo do bicho, né? Vai estar presente também, nosso Wagner. Mas aliás sou eu ali, cara. O pessoal lá não representa. Fuzileiros. Os fuzileiros, grande representação. E eu mesmo vou estar falando sobre o cartel mexicano, os cartéis mexicanos. Então vai englobar todos os temas que estão em voga, que estão sempre sendo falados, mas porém sem qualquer decorativo
sem qualquer enrolação, direto ao ponto. Direto ao ponto. Chamar a sociedade, já temos aí detectadas inscrições em mais de 8 estados brasileiros. E como se faz para se inscrever para Bem, participar? a pessoa, aqui é complicado falar no momento, é meio longo. Vamos botar aqui no... Pega o título da conferência no Simpla, né? Inscrições lá, tem inscrições gratuitas. E Eu quem não puder eu comparecer... vou deixar o link aqui no vídeo. Exatamente. Quem não puder comparecer, pode também assistir online. A inscrição é gratuita, tudo. As pessoas que quiserem assistir, acompanhar a conferência, tudo. Mas antes, eu queria também chamar a atenção de todos, que todos pudessem colaborar. Provavelmente você pode até inserir a logo nossa. Vamos botar aí. De uma campanha, Somos Todos contra o Crime Organizado. Somar para multiplicar. E depois terá ainda uma cerimônia no Cristo Redentor com as autoridades. Está convidado, né? Está convidado. Vamos sim. Uma iluminação que vai ser aberta em favor da conferência, que nós queremos integração, cooperação e união de todos. Pois eu não vejo outra maneira de tentar mudar, modificar e tentar melhorar a situação de todos do combate ao crime organizado do que essas. É isso aí. Então é isso aí, pessoal. Você que está aí nos seguindo, né? Não se esqueça, vai estar o link da conferência. Se inscreve lá, participa, tá? Vai lá no Instagram, vai lá no canal deles lá no YouTube também. E veja realmente o trabalho lindo que eles fazem. E isso depende de mim e de vocês, para tudo dar certo. Eles estão fazendo o papel dele, a gente tem que fazer o nosso papel, né? Para tudo dar certo é um conjunto. Porque juntos, né? A gente vai somar mais. Somos mais fortes, Somos né? mais fortes. Então, juntos, vamos somar. Juntos, a gente... Eu acabei de falar com uma pastora que esteve aqui conosco, aqui fazendo entrevista, que lá na Bíblia está escrito sobre a Torre de Babel. O que foi a Torre de Babel? O rei ali queria fazer uma torre e as pessoas só podiam ir até onde visualiza a torre. Então, essa é muito alta. Deus olhou lá do céu e falou assim, realmente isso vai dar certo. Porque eles estão unidos, é o mesmo pensamento, a mesma fala, está todo mundo unido. E se eles continuar unindo, falando a mesma coisa, tudo, ele falou assim, tudo que eles quiserem vai dar certo. Mas não era projeto de Deus naquele momento. E Deus Temos vários exemplos, né? Confundiu a língua. Então, hoje, se nós se unirmos contra... Isso tudo aí vai dar certo. Então, falamos a mesma língua, né? Como diz a Bíblia, amai uns aos outros, porém, acrescentando, dai atenção a todas. Univos. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo é o segundo mandamento. Exatamente. Antes de amar a mim, eu tenho que amar o meu próximo. Exatamente. Então, precisamos muito disso. O recado está dado. Falando de recado, não posso deixar de pedir vocês para se inscrever no canal. Estou inscrito, hein? O meu tá aí, meu número tá aí. Tá aí já, apesar da camisa não vai dar em mim, mas... Não, mas você vai presentear alguém, com certeza. Aqui a camisa, tá? Da Seleção Brasileira, tá? Nós temos aí também, na Faculdade Fáceis, tá? São 10 bolsas de estudo, uma de 100% e mais 9 de 40%. Então não deixe de se inscrever, se inscreve aí no canal. Eu vou pedir o senhor Ubirajara, pedir às pessoas que te seguem também para seguir o Coruja. Olha para a câmera aí e pede o pessoal. Sim, sigam o Coruja, que informação, o debate é aqui. Que acho que a integração de todos, a informação é uma das armas mais importantes. E através do trabalho aqui do Coruja, desse excelente podcast, simplesmente iremos somar com a informação e principalmente a integração entre toda a sociedade. Isso aí, Wagner também. Pede o pessoal mais uma vez. Claro, a gente sempre tem pedido, inclusive no Prosa Militar, estou sempre citando ali, eu estou vendo que você está acompanhando. Eu peço a vocês aí, gente, se inscrevam. A gente precisa dar notoriedade a justamente as coisas corretas. Né? A gente, engraçado que quando é uma coisa que é farra, você vê que o número dispara rápido ali. Né? Olha só, até trazendo para o lado da criminalidade, você vê. Uma coisa que me deixou pasmo esses dias foi saber que o filho de um traficante do Comando Vermelho que está preso tem 9 milhões de seguidores. E quando faz uma bandalha na frente da Polícia Militar... Dá engajamento. Então, peço a vocês,
dê atenção a isso aqui, né? Se inscrevam. Vamos fazer a busca para o Marcola. Vão ganhar, né? Vão ganhar a camisa do Brasil, vão ganhar as bolsas de estudo, né? Isso. E vão ajudar a gente a dar engajamento nesse canal. É muito importante. Eu agradeço mais uma vez, tá, cara? E mais uma vez, quero deixar aí a caneca do Coruja. Já é a terceira, tô pedindo música. Vai levar minha caneca toda, tá? De vocês, é um mimo do Coruja. Quero agradecer, as portas estão abertas para vocês. Fica à vontade, qualquer situação. Flávio, preciso fazer um vídeo aí, a casa de vocês. Pode trazer pessoas se quiser, fica à vontade. E te aguardamos lá, tá? Na quinta conferência. Estarei lá, já estou inscrito. Sei que você está inscrito, já vi. Já fui. Você mandou, me inscrever na hora. Ordem dada, ordem cumprida. E agradeço. E também lá no Cristo Redentor. Não, com certeza. Já marcado, vou já estar assim. Passar a data. E já estou cobrando ele aqui, porque uma caneca dessa aqui, gente, foi dada para um nosso amigo lá de São Paulo. Tá? Isso, vamos Se você lá. não recebeu, a culpa é dele, tá? Já tá comigo. A culpa é de vai me levar para São Paulo. Eu vou no carro dele, com ele, para te dar essa caneca e a gente vai ter esse papo. Tá bom? Dancas, um abraço pro Dancas aí, né? Canal Segurança e Defesa TV. Tamo junto aí. Valeu. Obrigado pelo carinho de todos e juntos somos mais fortes. Sempre. Isso aí, valeu. Woo!